O substantivo é a primeira das classes de palavras. O substantivo tem por função, por finalidade, nomear todos os seres, nominar todos os seres. Então, tudo que tem nome é um substantivo. Classificação do substantivo. Bom, eles podem ser comuns quando generalizam os seres. Aluno, cidade, rio. São substantivos comuns, são coisas gerais. Próprios. Aqueles substantivos que não são comuns são próprios. Eles individualizam o ser diante do grupo a que ele pertence. Ele passa a ser específico. André, Recife, Amazonas são substantivos próprios. Por quê? Individualiza cada um desses seres do grupo ao qual eles pertencem. Concretos. O que é um substantivo concreto? Concreto é tudo aquilo que possui uma existência própria, real ou imaginária. É aquilo que não depende do ser. Livro, Deus, criança, fada, doente. São substantivos concretos, porque a sua existência não depende do ser. Abstratos. Abstratos são aqueles que dependem do ser para serem manifestos. Beleza, viagem, morte, frio, amor. São substantivos abstratos, porque a sua existência está fadada à manifestação de alguém. Coletivos. Substantivos coletivos são palavras que, embora no singular, referem-se a um grupo de uma mesma espécie, em torno de mais ou menos umas 80. Bando, elenco, dúzia, batalhão. Esses substantivos referem-se a um grupo de uma mesma espécie. São palavras coletivas. As flexões do substantivo. Vamos ver a flexão de gênero do substantivo. Primeiramente, nós temos o grupo dos biformes. Biformes o que significa? Que possuem duas formas. Filho, filha. Cantor, cantora. Ou seja, uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Estes são biformes. Uniformes. Esse grupo de substantivos, eles possuem apenas uma mesma palavra para referir-se aos dois, masculino ou feminino. O primeiro grupo são os chamados comuns de dois. Olhem só, colega, colega, ou colega a colega. Jacaré macho, jacaré fêmea. Esse grupo são dos epsenos. Nós precisamos do auxílio de um adjetivo, macho ou fêmea, para determinar se é ele ou ela. E finalmente nós temos aqui o grupo chamado sobrecomuns. É apenas uma única forma para os dois sexos. A testemunha, como exemplo, a vítima, o carrasco, esses são sobrecomuns. Flexão de grau. O substantivo flexiona de forma diminutiva ou de forma aumentativa. O diminutivo, por exemplo, de menino é menininho, quer dizer, consequentemente, ele reduziu. O grau normal, menino. Aumentativo, meninão. Consequentemente, o meu substantivo do grau normal foi aumentado. O grau do substantivo refere-se a isso, ao tamanho. Flexão de número do substantivo, singular ou plural, quando indica apenas um elemento ou mais de um, no plural. Formação do plural do substantivo simples. Primeira regra, acréscimo da desinência S no final das palavras. Nós sabemos. Casa, casas. Pele, peles. Plano, planos. Apenas o acréscimo de S. Casos especiais. Substantivos terminados em ditongo nasal. Ão. Fazem em plural com ãos, ães ou ões. Mão, mãos. Cão, cães. Limão, limões. Consoantes R e Z. Acrescenta-se a desinência ES. Autor, autores. Matriz,
matrizes. Consoante M troca-se por NS. Bombom, bombons. Garçom, garçons. Consoante S, termos monossílabos oxítonos, acrescenta-se a desinência ES. Gás, gases. Mês, meses. País, países. Termos paroxítonos e proparoxítonos permanecem invariáveis. O atlas, os atlas. O tênis, os tênis. O ônibus, os ônibus. Consoante X, em geral, é invariável. A fênix, as fênix. O xerox, os xerox. Terminações AL, EL, OL, UL. Troca-se por IS. Vejamos. Canal, canais. Túnel, túneis. Farol, faróis. Terminação IL. Termos oxítono mudam IL em IS. Canil, canis. Fuzil, fuzis. Termos paroxítonos mudam IL em EIS. Projétil, projéteis. Fóssil, fósseis. Plural dos substantivos compostos. Regras. Vejamos. Ambos os termos variam. Quando isso ocorre? Quando nós temos substantivo mais substantivo. Exemplos. Decreto-lei muda para decretos-leis. Mestre-sala muda para mestres-salas. Samba-enredo passa para sambas-enredos. Substantivo mais adjetivo. Exemplo. Amor perfeito passa para amores perfeitos. Estão observando? Substantivo, adjetivo. Obra-prima passa para obras-primas. Carro forte passa para carros fortes. Substantivo, adjetivo. Quando temos adjetivo mais substantivo, os dois também flexionam. Livre pensador, no plural, livres pensadores. Boa vida, no plural, boas vidas. Curta-metragem, no plural, curtas metragens. Numeral mais substantivo. Vejamos. Terças-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras. Todos os três estão no plural. Então, esse último eu vou voltar. Terça-feira, no plural, terças-feiras. Quarta-feira, no plural, quartas-feiras. Sexta-feira, no plural, sextas-feiras. Quando só o primeiro termo varia dentro do substantivo composto? Vejamos. Substantivos ligados por preposição. É o primeiro caso. Exemplo. Pé de moleque. No plural, fica pés de moleque. Mão de obra. No plural, mãos de obra. Câmara de ar. No plural, câmaras de ar. Estão vendo? O primeiro elemento flexiona. Quando o segundo ou último termo varia? Vamos ver. Quando temos verbo mais substantivo. Vejamos o exemplo. Porta-bandeira. No plural, fica porta-bandeiras. Só flexiona o substantivo. Guarda-roupa. Na flexão, guarda-roupas. Tapa-buraco. Na flexão, tapa-buracos. Como vocês viram, o último termo é substantivo.
Termo invariável mais um substantivo. Só lembrando que pode ser um advérbio, que é invariável. Sempre viva. No plural, sempre vivas. Abaixo assinado. No plural, abaixo assinados. Bem te vi. No plural, bem te vis. Palavras repetidas. Nesse caso, também só o último termo vai variar. Exemplos. O tico-tico. No plural, os tico-ticos. O mata-mata. No plural, os mata-matas. O reco-reco. No plural, os reco-recos. Termos ligados sem hífen. Vejamos. O vai e vem passa para o plural, os vai-vens. O pontapé, no plural, os pontapés. O mal me quer, no plural, os mal me queres. Ambos os termos ficam invariáveis. Quando isso ocorre? Verbo mais advérbio. Neste caso, são invariáveis. Exemplo. Os bota fora. Os pisa mansinho. Estão vendo? O determinante artigo está no plural, mas o substantivo composto permanece invariável. Quando nós temos o substantivo composto e um termo de restrição no final, então só vai flexionar o substantivo. Vejam lá. Carro-bomba. Carros, bomba. Cidade-satélite. Cidades, satélite. Abelha-rainha. Abelhas, rainha. Estão observando? Esse último termo funciona como um adjetivo. Grau do substantivo. O grau do substantivo ele é aumentativo ou diminutivo. O grau aumentativo ou diminutivo, eles podem ser sintéticos, ter formas sintéticas ou formas analíticas. Vejamos. Sintético, quando é o acréscimo de sufixos diminutivos ou aumentativos. Por exemplo, garrafa, garrafão. Voz, vozeirão. Rio, riacho. Casa, casebre. Perceberam? Houve acréscimo de sufixos a esses substantivos. Então nós temos aqui a alteração de grau pelo sufixo. Analítico é justamente quando o substantivo recebe a ajuda, o auxílio do adjetivo. Homem grande. Analítico é quando o substantivo recebe o auxílio de um adjetivo. Homem grande, erro colossal, pequeno desvio. Estão observando? Aqui nós temos o substantivo determinado por um adjetivo, na sua forma analítica. Atenção! O adjetivo anteposto ou posposto ao substantivo, ele pode alterar o significado, ele pode alterar o seu sentido. Homem grande e grande homem são atributos diferentes. Homem grande é exatamente um atributo de tamanho. Grande homem é um atributo de caráter. Não é a mesma coisa do que eu dizer pessoa simples, simples pessoa. É diferente. Sufixos para a formação do grau. Nós sempre imaginamos que tudo que é grande recebe o sufixo ão e tudo que é pequeno recebe o sufixo inho. Não é bem assim. Olhem só. Aumentativo. Nós temos aça para barcaça, populaça. Aço, balaço, calhamaço. Alha, muralha, gentalha. Ão, garrafão, casarão. Arra, bocarra, naviarra. Ona,
mulherona, pernona. Uça, dentuça. Arel, polvarel, fogaréu. Diminutivo, acho, para riacho, fogacho. Ebre, casebre. Eco, livreco, jornaleco. Ejo, lugarejo, vilarejo. Estão vendo? Então não é simplesmente colocar o sufixo ão ou inho. Existem aumentativos e diminutivos com sufixos apropriados. Diminutivo, da mesma forma. Ico, namorico, burrico. Inho, dedinho, casinha. Ote, velhote, caixote. Zinho ou zinha, anelzinho, pezinho. É importante lembrarmos que a forma aumentativa ou diminutiva, ela pode também pejorar-se, ela pode alterar o significado, ser empregada no sentido específico. Vejamos. Isso são horas, mocinha? Mocinha não é um simples diminutivo, mas esse diminutivo tem uma intenção de repressão. É o mesmo que eu dissesse jornaleco, homenzinho, mulherzinha. Então passa a pejorar, então passa a ter outro significado.